Atlas era um titã, condenado pelos deuses a carregar os céus em seus ombros. Com o passar do tempo, Atlas também se tornou o guardião dos homens, sustentando não só o céu, mas também as esperanças, os sonhos e as fraquezas da humanidade. As pessoas rezavam, pediam forças, ajuda. Atlas sentia cada súplica como uma pedra a mais que ele tinha que carregar. Ele era o alicerce invisível, o suporte que ninguém via, mas que todos dependiam. Atlas começou a sentir o peso da ingratidão. Os homens, ignorando o seu sacrifício, continuavam a pedir, a exigir, a reclamar. Ninguém perguntava se o titã estava bem. Ninguém se importava se o fardo era grande demais. Eles só queriam mais e mais e mais. Até que um dia, algo dentro do Atlas quebrou. Cansado, exausto de carregar o mundo que não reconhecia o seu esforço, ele simplesmente soltou o céu. E os homens que antes confiavam cegamente na estabilidade do céu, agora estavam perdidos, sem chão e sem direção. Foi só então que perceberam. O titã, que carregava o peso de todos em suas costas, não era eterno. E quando ele caiu, todos caíram com ele. O Atlas da Europa se chama Alemanha. Você está vendo do seu lado esquerdo a economia da União Europeia proporcionalmente à importância de cada país. Aqui você já vê logo de cara que a Alemanha, com 4 trilhões de dólares, é o Atlas, é o titã da economia europeia. Quando nós colocamos a soma de vários países em amarelo na tela para você, é exatamente o mesmo PIB da Alemanha pintado em vermelhinho. Cada um desses países em amarelo somado é o PIB alemão. Você já percebeu quem é o Atlas dessa história? Agora, e todos aqueles que pedem, exigem, reclamam, acreditando que sempre o Atlas vai segurar o céu para eles, são esses países que você está vendo aqui embaixo, dentro do quadradinho em vermelho, porque em cima são os países que mais contribuem do que recebem para a União Europeia. E embaixo são os países que mais recebem do que contribuem. Em outras palavras, esses países aqui em cima estão bancando todos os países que estão aqui embaixo em vermelho. E qual que é o país que mais contribui para sustentar toda a União Europeia? É a França? Não. É a Holanda? Não. É a Alemanha, disparado, em primeiro lugar. A contribuição líquida, ou seja, aquilo que ela recebe e aquilo que ela entrega para a União Europeia, é 25 bilhões de euros, o dobro do segundo lugar, que é a França. Mas algo dentro do Atlas se quebrou. O milagre alemão terminou e a Europa sofrerá as consequências. Acompanhe aqui na ordem cronológica comigo, não apenas a BBC como The Economist, a toda poderosa Alemanha agora está desesperada. CNN, economia alemã maior da Europa, encolhe pelo segundo ano consecutivo. E o capítulo mais recente dessa história é este daqui. A Alemanha caminha para o maior colapso econômico desde a reunificação em 1990. A minha parte vai ser te contar o que está acontecendo com o Atlas. E a sua parte é deixar o dedo no like e se inscrever no canal. Enquanto você vai fazendo a sua parte, eu vou fazendo a minha, falando sobre esta crise sem precedentes da história alemã. Você veja aqui na ilustração as pessoas fazendo um enterro simbólico da Volkswagen. E quem está trazendo essas informações para nós aqui é a Federação das Indústrias Alemãs, que é o carro-chefe da economia alemã. E eles deixam claro, para quem quiser escutar, teremos a mais prolongada recessão desde a reunificação há quase 35 anos. E ninguém melhor do que o presidente das indústrias alemãs para falar o que está acontecendo com as indústrias alemãs. O crescimento industrial, em particular, sofreu uma ruptura. As carteiras de pedidos permanecem vazias. As máquinas estão paradas. As empresas não estão mais investindo, ou pelo menos não estão mais investindo na Alemanha. Não me lembro de um clima
tão ruim nas empresas industriais. E ele prossegue, concluindo o seu raciocínio. Os problemas industriais da Alemanha começaram já no verão de 2018. Grava essa data, 2018. Verão é no meio do ano. Na época em que a produção industrial atingiu seu pico. Ou seja, foi esse momento que a Alemanha estava vivendo o auge. Durante anos, os governos adiaram reformas importantes. A Alemanha tem uma burocracia inacreditável, seguraram investimentos, se contentaram com o status quo. Se por um lado a Alemanha te choca positivamente em certos aspectos, em outros a Alemanha parece que parou há 200 anos atrás, principalmente em questões referentes ao Estado, a falta de tecnologia, a burocracia. E eu digo isso com propriedade. Eu vi o melhor momento da Alemanha com os meus próprios olhos. Isso daqui que você está vendo foi exatamente durante esse boom econômico que a Alemanha estava vivenciando. No entanto, tem certas coisas que nós, por incrível que pareça, temos melhor do que eles. Esse negócio de digitalização que nós temos no Brasil, a Alemanha não tem. É tudo que você pode imaginar como se fosse há 200 anos atrás. Então, a Alemanha tem coisas muito positivas, é um país muito bacana, que eu sugiro que você viva essa experiência. Com a sociedade alemã, eu aprendi a importância da pontualidade, da disciplina, da estrutura e de respeito a normas e hierarquias. Até contar uma história engraçada aqui. Eu levei uma baita de uma bronca porque eu atravessei a rua enquanto o sinal para pedestres estava fechado. Só que não estava passando nenhum carro da rua. E eu tomei um esculacho por isso. Eu não entendia como funcionava a sociedade alemã. E aí, ao invés de eu brigar, eu simplesmente falei, pera lá, mas é como eles vivem aqui. E aí eu comecei a entender e respeitar muito mais. Então saiba que eu tenho um carinho enorme pela Alemanha, porque metade dos meus ancestrais vieram imigrados da Alemanha e os outros vieram da Itália. E me entristece ver isso daqui de grandes empresas como a Volkswagen anunciando 60 mil demissões no ano passado. Não bastasse isso, as indústrias alemãs e todas essas que você conhece, as famosas, elas estão tendo uma queda gigantesca na demanda pelos seus produtos, só que os fabricantes chineses estão superando e muito os alemães em termos de custo. Os carros alemães não são mais competitivos lá na Ásia e os consumidores chineses estão comprando os próprios carros de fabricação nacional. Só que apesar de eu ter todo esse carinho e respeito pela Alemanha, precisamos ouvir uma alemã falando o que está acontecendo na visão de quem nasceu e viveu e continua vivendo na Alemanha, que não é o meu caso. Fora da Alemanha, a Alemanha ainda é um país próspero, onde todo mundo dirige um carro da BMW, um carro da Audi, mas por dentro é isso que está acontecendo. A Alemanha, para os alemães, eles sentem que não é mais aquela Alemanha que os estrangeiros acreditam que ainda seja. E na visão dela, quais foram os principais motivos para ter tanta mudança em pouco tempo? Olha, são muitas e elas são complexas, mas a gente pode colocar algumas principais. O fim abrupto de gás russo, barato, é um grande fator. Mas também não foi apenas isso. Tem essa agenda de reformas verdes do governo que queria a qualquer custo fazer a migração para fontes renováveis, só que não estava preparado. E aí quando eliminou o carvão e acabou o gás russo, você acabou destruindo a Alemanha. E foram decisões que você mesmo tomou. Outra coisa que ela destaca aqui é essa ebulição que nós estamos vendo sobre imigrantes. Desde 2015, milhões de pessoas vieram para a Alemanha. Há um descontentamento, e não dá mais para varrer para debaixo do tapete, com imigração. Agora que já deu para explicar bastante o contexto, eu vou dar a minha opinião sobre por que a Alemanha está entrando nesse estado lamentável. Primeiro ponto é em relação à energia. Então a redução de fornecimento do gás da Rússia afetou em cheio a indústria alemã, que é o motor da economia dos germânicos, e aumentou seus custos de produção. Já estava tendo dificuldade para bater de frente com indústrias lá da China, com os custos antes. Imagina agora com os custos subindo. Os chineses deram risada e nadaram de braçada. E um erro para mim
assim, inacreditável, foi essa transição energética forçada. Eu não sou contra você ter carro elétrico, eu não sou contra você ter fontes renováveis. O que eu sou contra é obrigar, é você impor lacração em cima de lacração. Cara, tá aqui o resultado. Ela não estava preparada. E aí, quando o Putin viu que ela estava numa posição de fragilidade, ele foi lá e cortou. E aí você destruiu a indústria alemã, porque ele botou, entre aspas, mais lenha na fogueira dessa crise energética. E aqui eu já puxo, inclusive, o segundo ponto. Teve uma redução grande da demanda. Por quê? Se você vai repassar esse aumento de custos, o teu preço final fica menos competitivo lá fora. Então perdeu bastante mercado na China, nos Estados Unidos, que são dois grandes mercados consumidores. Então você pega o aumento dos custos de energia e você pega o aumento dos insumos, das commodities, da matéria-prima necessária para a indústria trabalhar, cara, você arrebentou com a indústria automotiva, a indústria química e a indústria metalúrgica que carrega a Alemanha nas costas. E aí você vai ligando um ponto ao outro. Isso vai repercutir aonde também? No custo de vida do cidadão alemão. Alta nos preços da energia, alta no preço dos alimentos, acabou impactando o poder de compra da população. Então ele tem menos dinheiro para gastar nas coisas, o que vai acontecer com o consumo interno? Vai ser afetado. Então você veja, é uma bola de neve. E muitos dos erros que nós estamos vendo aqui são erros que poderiam ter sido evitados lá atrás, tendo uma estratégia muito mais inteligente. Mas não, lacração, lá, tá aí o resultado. E tem um ponto que eu vejo que ele sempre existiu de maneira mais velada, de maneira mais, digamos, controlada, e agora eu vejo que está muito diferente da última vez que eu fui, que é essa explosão anti-imigração. E aqui a gente tem que entender que existem imigrantes que se adaptam muito bem à sociedade alemã, à vida dos alemães. Agora, existem certas culturas que os valores, as normas sociais, as religiões, é muito diferente da Alemanha. E eles não querem se adaptar à nova casa. E aí cria tensões e conflitos com a população local, né? Eles não se adaptam à sociedade alemã. Não está rolando aquele match. Não está tendo uma aceitação do imigrante. Ele quer permanecer tendo os seus valores, as suas normas sociais e religiões do outro lugar que ele morava. Aí não tem jeito, acaba tendo essa tensão, esses conflitos cada vez mais. Então esses são os 4 pontos que eu vejo que foram somados os motivos para a Alemanha estar nessa situação que está. E se você gosta do meu trabalho, eu convido para que você clique no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados e venha fazer parte da minha consultoria. É a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio, do seu futuro financeiro. Basta clicar nesse botão azul e depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. Pronto, eu só preciso disso de você. Daqui para frente, deixa comigo e com a minha equipe. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.